Gente que usa, que aposta, que confia, gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente, agora, momento do empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ei, Ney Santos, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de cuidados e cuidados com a nossa saúde, não é mesmo? E sempre importante. E o setor farmacêutico foi muito importante pra gente nesse período de pandemia, né? Se destacou e nos acolheu tão bem nesse período de preocupação, de dificuldade, de restrições. Foram os valentes que estiveram na linha de frente nos atendendo. E hoje nós recebemos o Antônio, da Rede Multidrogas, que atua aqui em São Carlos com 2 lojas. Eu acredito que tem plano de expansão em breve, mas eu vou deixar para o Antônio falar sobre isso, né? A Rede Multidrogas que nos atende na Vila São José e também no Jardim Tangará. Antônio, prazer em conhecê-lo. Bom dia, viu? Bom Obrigado dia. pela sua presença. Bom dia, nós agradecemos também por estar aqui nessa manhã. Estamos felizes, né? Sim. Em apresentar aquilo que nós fazemos no dia a dia, que é levar para os nossos clientes o melhor atendimento, o melhor preço, correr atrás para eles do melhor serviço também. O Antônio é São Carlense? Sou nascido em São Paulo, mas moro em São Carlos desde o ano de 70. São Carlense. São Carlense. Nasci em São Paulo, mas já rapidamente meu pai voltou para cá, que é a origem dele, né? Da minha família. E aí estou aqui desde o ano de 70. Ô Antônio, você sempre atuou no ramo de farmácia? Não, a minha área, na verdade, o meu início de trabalho começou com tecnologia. Tecnologia. Desde o ano de 85, a gente trabalhou até 2010, mais ou menos, depois com essa área. E aí, nesse intervalo, nesse meio, né, desse trabalho todo, a gente começou a empreender, né? Aí montamos farmácia, né? Nós temos um outro ramo de negócio também que nós tocamos, com um investimento também, que é mais a minha esposa que fica lá nesse outro trabalho que nós temos também, esse outro investimento, né? Mas a farmácia, nós montamos a primeira unidade, foi em 2010, 2011, a primeira unidade, e aí a gente veio montamos a segunda loja, que foi lá no Fagá. A primeira foi aqui na Vila São José e posteriormente no Tangará. E estamos felizes, estamos tocando o nosso negócio aí. A Multidrogas é uma rede, Antônio? A Multidrogas é uma rede de cooperados. Nós somos hoje aproximadamente 500 cooperados no estado de São Paulo. Nós temos uma central de compras que é em Rio Preto. A nossa central é toda situada lá em Rio Preto. Nós temos a nossa compra, né, que é conjunta. Consequentemente, a gente hoje é considerado pelos grandes players, né, as grandes marcas de laboratório, uma rede, mas de cooperados, uma grande rede de cooperados. E essa mudança também foi significativa nos últimos anos, né, Antônio? A gente se lembra muito, né, quem é mais antigo, né, das farmácias, que eram farmácias isoladas lá no seu bairro, ou eventualmente no centro da cidade. Hoje não, as redes, as cooperativas é que têm maior sucesso, estão mais próximas do consumidor. É uma tendência isso? Eu creio que seja uma tendência. O grande trabalho de tudo isso que traz um retorno é porque quando você tem várias pessoas trabalhando na mesma atividade, né, com o mesmo pensamento e tratando a questão de treinamentos, porque hoje não é só abrir a loja, né, e começar a trabalhar. Nós temos toda uma tratativa à parte, né, que é treinamento do nosso pessoal, e quando a gente tem um conjunto de pessoas com o mesmo intuito, a gente traz também para junto de nós treinadores para treinar a nossa equipe, tanto na atividade de atendimento ao cliente, também na parte de pós-venda, né, o relacionamento com o cliente é muito importante, porque a venda, ela começa agora, mas ela não termina agora. A gente tem que ter um tratamento, um treinamento para esse pessoal atender o cliente sempre. Nós temos pessoas muito idosas que a gente precisa dar para eles um acompanhamento, especial, um atendimento especial. Hoje, por exemplo, na loja do Tangará, nós temos uma sala de atendimento ao cliente,
Então, por exemplo, se o cliente chegar lá, tem uma dúvida num exame que ele fez, a gente está lá com o profissional para atender ele na dúvida dele. A periodicidade do tomar o medicamento, porque tem pessoas que param o tratamento pela metade. Então, isso tudo é preocupante. A gente, então, acaba dando uma sequência naquilo que o médico iniciou lá com o cliente. E às vezes o nosso cliente, né, o paciente daquele médico, por exemplo, ele tem dúvida, né, do que aquele produto está fazendo, e etc, né? Então a gente está lá para isso. E além do que, nós entramos também numa situação agora, também lá no Tangará, de fazer exames laboratoriais. Sim. Então isso vai trazer também mais um benefício para a população daquela região. Então, como cliente, viu, Antônio, eu tenho, fico bem à vontade para falar sobre isso. Antigamente, no tempo do Ney Santos, a população tinha aquele costume de consultar o farmacêutico, de tirar dúvidas, esclarecer as dúvidas sobre medicamentos. O farmacêutico era um amigo da família, era um consultor de confiança desse cliente da farmácia. Esse tipo de relação se perdeu no tempo, e eu percebo que vocês trabalham nisso, nesse acolhimento, na retomada desse costume do paciente, do cliente da farmácia. É essa proposta mesmo, como você disse agora há pouco? É um resgate dessa história do bom farmacêutico lá de trás, Antônio? Eu penso que todo o negócio, né? Porque o negócio farmácia não é só o meu, existem outros players, outras marcas, né? E existem os grandes players também. E o que aconteceu é que antes da pandemia se pensava muito num atendimento, vamos chamar assim, robotizado. Então isso, você ia até a farmácia com a sua receita, se dispensava o medicamento, você saía de lá, perfeito. Era um atendimento engessado, né, Antônio? Hoje, a gente, como multidrogas, né? Nós sempre tratamos o nosso cliente de forma diferente, humanizado. Então, nós temos desde o início da nossa operação esse trabalho junto aos clientes. Então, entender as dificuldades dele, porque não é só a pessoa chegar lá e comprar o produto, porque obviamente isso ele faz, mas o pós-compra, que seria o relacionamento realmente. Hoje, por exemplo, nós temos ligações que nós fazemos para o cliente nossos lá, que a gente sabe que estão com problemas, estão muitas das vezes em tratamento, né? Nós temos hoje visitas que nós fazemos nas casas desses pacientes, que nós damos um acompanhamento. Às vezes a pessoa está lá com tratamento de N injeções que ele tem que tomar, então a gente acompanha para ver se ele está realmente tendo um resultado, apresentando para a família os cuidados que a família tem que ter com aquele paciente nesse período. O cuidador, também, né? Porque justamente, às vezes a pessoa não tem um cuidador profissional, é ela, a filha, o filho que está tratando do pai, da mãe, idoso, né? Que já está com algum problema um pouco já avançado, alguma escária no corpo. Então a gente acompanha por quê? Porque a gente quer realmente que aquele paciente, que aquele cliente nosso, amigo nosso, que a gente transformou em amigo, porque a gente criou esse relacionamento de amizade, chamamos pelo nome, sabemos o sobrenome, sabemos a rua que ele mora. Então, quer dizer, isso tudo traz para nós além da atividade de varejo, uma atividade também de atendimento pessoal, né? Conhecer o nosso cliente é fundamental. E isso aumenta também os cuidados que você tem que ter, né, Antônio, com esse tipo de negócio, porque é um negócio que não vende algo só material, né? Não é demérito algum a outra atividade, mas você não vende um pedaço de sabão, por exemplo, né? Não. Você vende saúde, você vende comunidade e tranquilidade para as pessoas, não é? Justamente. Essa sua colocação nós vendemos saúde, e saúde é uma responsabilidade muito grande. Porque, como eu disse, ela se inicia quando aquele paciente, né, aquele cliente, ele vai até uma UPA ou ele vai numa outra, né, uma outra determinada empresa para procurar para ele uma solução para o problema dele, mas não acaba ali, porque aí começa o tratamento, vamos dizer assim. Aí ele vai até a farmácia, ele vai buscar o produto. Uma outra coisa que nós temos, nós seguimos efetivamente o que foi prescrito, nós não trocamos. Então nós obedecemos, nós respeitamos, na verdade, a conduta médica. Então o médico chega lá, ele prescreve,
tal produto, a pessoa vai levar este produto e nós vamos dar acompanhamento a ele, as dúvidas dele, porque muitas das vezes ele ficou em dúvida em alguma colocação que o médico disse para ele. Nós temos lá, como eu disse, a pessoas que levam até exames laboratoriais que eles fazem para a gente explicar para eles o que é aquilo, o que aquilo trouxe, porque ele não entendeu. Pessoas idosas às vezes têm essa dificuldade. E nós estamos lá realmente tratando o nosso cliente, né, com responsabilidade. O Maurício pergunta para o empreendedor qual a diferença prática entre a rede cooperada e a rede franqueada. A cooperada, na verdade, a franqueada, né, o que difere da cooperada é que a franquia, você compra, né, a sua marca, a sua bandeira, ou se você paga um royalties para eles daquilo que é comercializado no mês. Então vamos dizer assim, eu tenho uma quantidade de venda no mês e eu participo para aquela franquia uma parte daquilo que eu faturei, vamos dizer assim, que eu realizei. Na cooperativa já não é assim. A gente também entra na cooperativa, nós temos ali uma mensalidade, óbvio, mas não é daquilo que nós vendemos, é para manter a nossa estrutura lá na rede. A operação, né? A operação logística, a operação técnica, tecnológica, porque nós temos um sistema próprio, nós temos um CRM nosso hoje que é próprio, então tudo isso demanda. Nós temos um e-commerce também que nós fazemos hoje, além das vendas que nós fazemos por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Insta, nós também temos o nosso e-commerce próprio. Então, tudo isso tem que ser custeado. Então, nós temos lá na rede esses 500 cooperados que participam com uma importância mensal, mas eu acho importante isso frisar, não em cima do que se vende. Então, por exemplo, nós não temos a preocupação, se eu vender mais, eu vou ter que pagar mais. Se eu vender menos, eu vou pagar menos. Não, nós lá temos uma mensalidade para dar sustentação no nosso negócio. Isso é muito importante. Você veio da área tecnológica, né, Antônio? Sim. Como você inseriu a tecnologia, então, no seu negócio? Na verdade, desde o início, né, nós já trouxemos a parte tecnológica. E além dela, como nós trabalhamos com tecnologia há muitos anos e atendíamos a demanda de clientes também, que nós desenvolvíamos software, né? Então, o desenvolvimento de software te leva a obter outros conhecimentos, parte fiscal, parte legal, parte contábil. Então, eu ainda digo que não é só tecnologia. Tecnologia ajuda muito, é fundamental. Mas a contabilidade é outro pilar excelente. O empresário tem que olhar a contabilidade. Ele tem que olhar, tem que fazer. Não é gasto, é investimento. Contabilidade hoje é investimento. Te traz assim, às vezes você acaba ganhando algo que você não imaginava, trabalhando corretamente dentro dos princípios da contabilidade, onde você enxerga os números, onde você enxerga muita coisa. E às vezes o empresário, não é que ele não enxerga isso, mas não dá a devida importância para isso. Parte fiscal, hoje nós sabemos o Brasil, cada estado tem a sua particularidade. Sem dúvida. Então não dá para você ficar desprovido do conhecimento fiscal, por quê? Ou alguém que te dê esse direcionamento, porque você está numa situação de você fica vulnerável. Até você pode ter uma surpresa desagradável na parte fiscal. Então é muito importante. A preparação do colaborador de uma drogaria, de uma farmácia, é diferenciada, Antônio? Ela é bem diferenciada, porque nós temos hoje, vou dizer, do nosso negócio, né? Hoje nós temos uma empresa contratada que dá suporte para nós, tanto no RH, que o RH não é fazer folha de pagamento, né? O RH é cuidar de pessoas. É amplo, né? É amplo. Quando o nome já diz, né? Recursos humanos. Justamente. Né? Então nós temos uma psicóloga que ela está lá para entrevistar os novos, para fazer todo o filtro, né? Vamos dizer assim. Mas ela está lá mais ainda para cuidar dos que nós temos lá. Porque, como todo mundo, né? Temos problemas, né? De diversas situações, e a gente dá um amplo atendimento ao nosso colaborador. Entendeu? Então a gente acompanha ele, a gente treina ele. Os treinamentos que nós fazemos, ele vai, obviamente nós recebemos ele das indústrias também, quando a gente vai treinar ele no conhecimento do produto. Sim. Porque é fundamental. É fundamental. Porque existe produto que ele hoje, né,
a indústria desenvolveu para uma determinada função do nosso organismo, mas com o passar dos anos eles vão percebendo que pode atender outra demanda também de outra situação. Exemplo, o produto é para diabetes, mas ele também tem ele acaba ganhando uma possibilidade de cuidar do rim da pessoa, porque tem tudo a ver. O diabético tem muito problema renal. Então tem produtos que são já... E o nosso colaborador tem que ser treinado, ele tem que ser bem treinado para ele não desfazer esse conhecimento que o laboratório levou ao médico, o médico prescreveu para o cliente, aí o cliente chega na drogaria e o colaborador acaba não entendendo aquilo, dizendo esse produto, né, não serve para isso. Quer dizer, é um erro muito grande. Então a gente procura desde o treinamento da indústria e tem os próprios treinamentos internos nossos. Da sua experiência, Antônio, empreender é respirar fundo e vambora? Não, já foi isso. Eu acho que empreender, ele é desafio todo dia. O desafio do empreendedor, ele é diário. A gente aprende que não adianta você... eu sempre me coloco com uma mensagem que eu recebi uma vez num treinamento que eu tive do Leandro Carnal. Ele disse assim: empresário tem que acordar cedo, ele tem que ser o primeiro a estar no posto de trabalho, ele tem que amar cuidar de pessoas e amar o negócio que ele tem. E é uma coisa que eu tenho hoje. Eu amo aqueles que estão do meu lado, de fornecedores, entregadores que vão lá entregar os produtos para mim, que sem eles eu não tenho produto para vender. São essenciais para o seu negócio. Essenciais. Meus colaboradores, amo a todos eles, porque sem eles eu também não consigo caminhar. E eles também são um pouco daquilo que eu sou, porque eles estão ligados comigo. Então vamos dizer assim, eles entraram, me conheceram, e quando o meu cliente chega na minha loja e fala assim: puxa, eu fui maravilhosamente bem atendido. Gente, para mim é um orgulho, porque é como se eu estivesse lá junto deles atendendo aquele cliente. Quando eu vejo um entregador, como esse dia aconteceu comigo, falou, eles tomam um cafezinho lá comigo, às vezes eles falam assim: nossa, mas você me trata muito bem, eu sou apenas um entregador. Eu falo, mas sem você eu não sou nada, eu preciso de você. Dos fornecedores, dos representantes desses fornecedores que vão me visitar. É um conjunto de coisas que a cada dia você precisa, você descobre que o empreendedor precisa todo dia mais e mais se reinventar, porque também existe concorrência, não adianta ficar sentado aguardando que tudo vai se dar bem. Então todo dia nós estamos olhando para essas situações. E o período da pandemia, como vocês enfrentaram, Antônio? O período da pandemia para nós foi outra situação bastante interessante, porque nós nunca havíamos passado, os meus pais não me ensinaram a passar por uma pandemia, né? Até porque não viveram, né? Provavelmente, isso, né? Não viveram assim, a revolução. Meu pai mesmo viveu, né? Meu pai faleceu com mais de 90 anos e me contava sobre isso, né? Em idade de 30, mas eu não passei por nada. Eu nasci em 65, vim vivendo e vi as mudanças todas que houveram tecnológicas, mas nunca passei por isso. Passamos pelo ano 2000, onde todo mundo dizia que o mundo ia acabar. Não acabou, graças a Deus. E chegamos aí na pandemia que ninguém havia passado. Para nós acordamos, nós levantamos de um jeito, dormimos e acordamos de outro. Então, nos primeiros dias da pandemia, o volume de ligações, de entrega, eles foram muito grandes. E a grande, assim, oportunidade também apareceu. E a gente tinha, naquela ocasião, feito um investimento muito grande na área justamente de telefonia, o e-commerce. A gente já estava instalando produtos, robôs, né, na verdade, que já olhavam para as mídias sociais para a gente poder receber. Porque antes, o que acontecia? A gente tinha todas as mídias sociais, mas tinha que ficar olhando uma a uma. E às vezes a gente não olhava corretamente, né? Faltava com o cliente, porque o cliente fazia uma pergunta e a gente não dava a resposta. Então, quando a gente instalou esse serviço, aí tudo já chega num único canal. Então, não tem como não atender as pessoas. Então, isso para nós foi ótimo. A gente passou a realmente atender o cliente, mas foi... Porque imagine, a gente tinha uma venda, só para vocês entenderem, de entregas, né, de delivery, e no dia seguinte a gente passou a vender 15 vezes mais. 15 vezes mais. Então, por quê? O cliente não ia na loja. E o medo, e a situação, a própria saúde dizia, não saiam de casa. As pessoas em casa querendo comprar.
E produtos, por exemplo, na época que não eram usualmente vendidos, máscara, luva, álcool em gel, O álcool 70. álcool 70, começou a sumir no mercado. Então foi uma outra situação que nós, empresários, tivemos que correr atrás. Então, aquilo que para nós era cômodo assim, a indústria chegava para nós, quer comprar? Aí de repente, opa, já não dá mais para ser esse procedimento, aí tem que eu ir atrás. Né? Então foi uma mudança muito... Foi desafiador, então, desafiadora, né? desafiadora, essa é a palavra, foi. Legal. Mas nós vencemos, graças a Deus, atendemos. Foi um período que nós também tivemos um crescimento bastante expressivo por conta dessa prestação de serviço. Qual é falando em medicamento, qual é a receita do sucesso, Antônio? Rapaz, Havia essa receita pra gente, por favor. olha, é muito trabalho, é aprender com os demais nossos... o pessoal usa o termo concorrente, eu trato como parceiros, né? Eu usualmente vou nos meus parceiros, às vezes eu vou em outras drogarias, às vezes me vem lá, fala, tipo assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Mas eu vou por quê? A gente não tem bola de cristal, né? Sim. A gente também se reinventa, mas a gente também olha que tem muita gente por aí trabalhando legal, fazendo um trabalho bem feito, e a gente vai e a gente entende que a cada dia para nós é um dia novo, a gente vai ter que pensar fora da caixa. Não adianta pensar só na caixa. Hoje eu vendo dessa maneira, vou permanecer eternamente vendendo assim. Não é dessa maneira, né? Existe clientes novos chegando, existe aí um pessoal novo vindo para o nosso negócio, e esse pessoal já usa mais a tecnologia, eles já não querem mais tanto ir até o seu estabelecimento. Então a gente tem que se reinventar cada dia. Que é praticidade, né, Antônio? A verdade é essa. Praticidade. E os endereços da Multidrogas pra gente, por gentileza? Bom, temos uma unidade aqui na Vila São José, aqui, na Avenida Araraquara, esquina com Antônio Blanco. Isso. É bem de esquina lá, facinho de chegar. E temos o layout ali, favorece, né, o layout favorece. É muito vistoso, bonito, e aconchegante, né? Também. Uma farmácia, assim, um ambiente bem aconchegante. E temos ali na entrada do Fagá, do Tangará ali, né? Uma outra unidade que é na Avenida Benjamin Lopes Osório, é bem na entrada do bairro. A outra unidade também bastante ampla, bastante espaço, atendimento, como eu disse, estão todo mundo lá esperando para atender bem o nosso cliente. Antônio, parabéns pelo seu sucesso, viu? Eu agradeço vocês pela oportunidade, estou feliz por estar aqui apresentando, né, o nosso negócio, né? Legal, muito bom. E satisfação em conhecer um pouco mais sobre o negócio, né? Eu agradeço vocês, eu que agradeço. Legal. Ney Santos, até domingo. Domingo estamos aqui às 7 da manhã. 7 horas da manhã, cobertura total da Jovem Pan para as eleições, e à noite, né, a cobertura das apurações. Isso, a marcha tarde, da né? apuração às 5 horas da tarde. A Fernandinha vem aí com Rock and Pop Jovem Pan. A gente volta então no domingo às 7.